Então, sem mais delongas, Milton Menezes. Meus irmãos, boa noite. Vamos começar de novo. Meus irmãos, boa noite. De modo uma recepção calorosa, né? Então, é uma alegria muito grande para mim estar novamente aqui com vocês, né? Estar de novo com vocês aqui em mais um encontro de estudo, de reflexão. E essa, né, dentro do preparo que a companheira trouxe, me parece essa ser uma questão sempre muito importante para o espírita em particular, de procurar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, aquilo que nós já entendemos, aquilo que nós já estudamos. E esse realmente é o verdadeiro desafio. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E hoje eu escolhi falar para vocês, abordar um tema que eu venho falando esse ano com uma certa frequência, que é um dos itens das bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, dentro da mensagem de Jesus, são realmente, talvez, a essência, os principais pontos da mensagem de Jesus. Tem uma frase que é atribuída a Gandhi. Ela é citada por Humberto Ruden no livro chamado A Mensagem Viva de Jesus, onde ele fala sobre umas passagens da vida de Jesus. E ele diz que Gandhi teria dito a seguinte frase: se nós perdêssemos todo o Evangelho de Jesus, mas se restasse apenas bem-aventuranças, nós teríamos ali a essência integral da mensagem de Jesus. Porque as bem-aventuranças parecem de fato trazer para todos nós um roteiro, né? Algo que pode nortear a nossa conduta na busca do nosso crescimento, da nossa evolução, do nosso aprimoramento. Então, quando a gente começa a pegar isso, a abordagem das bem-aventuranças dentro da doutrina espírita, nós vamos ver em particular, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos comentando algumas dessas bem-aventuranças em alguns dos seus capítulos. E aí nós vamos ver lá, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espíritos, que têm puro coração, os brandos e pacíficos, e os misericordiosos. Então nós vamos abordar hoje com um pouco mais de profundidade, refletir um pouco, que na verdade é um tema até relativamente simples, né? Falarmos sobre misericórdia, né? Não é isso? Simples, né? Não tem muitos problemas para a gente falar disso, né? Eu fiquei até meio assim do que eu ia falar, porque na verdade, essa aqui é uma casa de estudo, eu sei que é uma casa de estudo, que preza o estudo. É nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos ver as questões que envolvem o perdão. Ou seja, lá nós vamos ver os Espíritos trazendo para Kardec as questões em relação a perdoar as ofensas, a questão do desenvolvimento, da necessidade que nós temos de desenvolver na nossa vida a benevolência. É nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que tem uma passagem que normalmente nós citamos muito, que é aquela de reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho diante dele, enfim, né? Ou seja, dessa necessidade de nós, ao percebermos que tem alguém que de alguma forma traz para conosco, ou que nós temos algum tipo de diferença, algum tipo de questão, que nós possamos ser capazes de reconciliar com essa pessoa, de perdoar essa pessoa, de seguir em frente, não guardar dentro de nós resíduos de mágoa, né, de ressentimento, de rancor. Então, parece que essa é a essência da mensagem em relação aos misericordiosos. Quando a gente lê aquele trecho, sermos capazes, então, no nosso dia a dia, quando então nos deparamos com alguém que parece que nos ofende, que nos agride, com alguém com nós temos uma diferença, nós perdoarmos. Quando de alguma forma nós temos algum tipo de noção de que fizemos alguma coisa, pedimos perdão e desenvolvemos a benevolência. Então, na verdade, companheiros, o nosso grande desafio em relação à misericórdia está nisso: perdoar as nossas ofensas, pedirmos perdão quando nos sentimos que estamos ofendendo e desenvolver a benevolência. Muita paz para vocês. 5 minutos. O que eu faço agora? Vou ter que dar uma enrolada básica aqui. Se você for embora, o mínimo para sobrar para você? Então não vou fazer isso. Eu vou dar vou ter que enrolar aqui um pouco, pessoal, né?
não sei o que eu digo mais, porque olha só, se nós entendemos e estudamos, e aqui todo mundo deve estudar, todo mundo já tem conhecimento do livro dos Espíritos, né? Estuda o Evangelho, nós temos uma extrema facilidade de entender essas coisas. Então, para desenvolver a misericórdia, temos que perdoar aqueles que de alguma forma nos ofendem. Aquelas pessoas com as quais nós temos algum tipo de diferença, sermos capazes de relevar, deixar isso para trás. E todo mundo deve fazer isso aqui, não é mesmo? Não? Não, mas já que a gente está estudando, aqui pelo menos pelo jeito é uma casa abençoada pelo Senhor, ninguém tem esse tipo de problema. Nós vamos estudar para poder ajudar o pessoal lá fora. Porque tem um pessoal lá fora que é difícil, né? O pessoal tem dificuldade para entender, porque nós já entendemos tudo, né? Já lemos tudo isso. Então qual é a dificuldade de desenvolver a benevolência, né? É só ser brando e pacífico. Eu não vejo dificuldade, né? É só perdoar as ofensas. Ou seja, quando tem uma pessoa que começa a nos provocar, que é chata, que implica com a gente então desenvolve aquela serenidade, aquele olhar de compreensão e fala, vai, companheiro. Não, mas não é isso não, gente. Olha, olha o que vocês pensaram, né? Ou seja, eu costumo dizer que nós temos um grande problema dentro da doutrina espírita, porque esse é o verdadeiro desafio. Porque dentro da doutrina, quando a gente começa a estudar, nós temos uma lógica, né, uma exortação a um tipo de conduta que a razão concorda integralmente e fala assim, é isso. Sabemos tudo que a gente tem que fazer. Eu estou ficando velho, porque antes eu falava assim, já há um tempo atrás, agora já até mudei, né? Antes eu falava assim que do olhinho para cima a gente entende tudo, né? Agora eu mudei, estou mudando, estou modernizando. Estou falando que da boquinha para cima a gente entende tudo. Da boca para cima a gente entende, raciocina, relaciona Kardec com André Luiz, cita Bezerra de Menezes, faz uma relação com a psicologia, com a filosofia e falamos disso que nós entendemos. Nós entendemos tudo. O problema é da boquinha para baixo. Quando nós temos então que vivenciar aquilo que nós já entendemos. E aí nós esbarramos em grandes dificuldades. Porque invariavelmente, apesar de já termos entendido, apesar da nossa razão chegar naquela conclusão, concordar com aquilo, invariavelmente, em alguns momentos, nós somos capazes de repetir uma atitude, repetir um pensamento, um sentimento, que depois a gente fala assim, nossa, mas eu vou lá e repetir, mais uma vez. E isso quando a gente se dá conta, né? Porque tem vezes que a gente nem se dá conta, né? Isso ainda é pior, nós vamos falar um pouco sobre isso. A questão é essa, o que parece que acontece conosco, para que, apesar de entendermos, temos dificuldade, muitas vezes, de vivenciar aquilo que a gente já entendeu. Me parece que para a gente poder pensar na questão da misericórdia, ou nas questões que envolvem o perdão, e aí, é claro, as dificuldades que nós temos de vivenciar as etapas do perdão, é preciso pensar por que é tão difícil para a gente. Por que é tão difícil experimentar, vivenciar aquilo que nós já entendemos? Eu acho que nesse sentido é fundamental a gente fazer uma pequena reflexão sobre a visão espírita de homem. Como é que nós podemos entender o homem? Como nós podemos entender essa dificuldade de fazer a reforma íntima, de fazer essa transformação, se nós, apesar de nós já termos entendido, como é que a visão espírita de homem pode nos auxiliar até a compreender essa nossa dificuldade? Então nós vamos ver que uma das grandes contribuições que a doutrina espírita traz para o pensamento humano, para nós, no nosso dia a dia, é a sua visão de homem. Porque a doutrina vai trazer uma visão diferente daquela que prevalecia nas tradições religiosas anteriores, onde o homem, dizendo que isso aqui é um homem, tem a sua dimensão física, a sua dimensão orgânica, o seu corpo físico e a sua dimensão espiritual. Essa é a visão tradicional das religiões, né, das tradições religiosas, onde há um predomínio, há uma maior importância da dimensão do espírito. Né? Todas as tradições religiosas já consideravam a imortalidade da alma. Só que esse indivíduo, enquanto ele está encarnado, enquanto ele está vivo, o objetivo dele é garantir que depois da sua morte, o seu espírito vá para o céu, vá para a salvação, vá para o paraíso, né? Ou seja, numa clara importância, num predomínio da importância do espírito em detrimento do corpo físico. Com o desenvolvimento das ciências, nós invertemos isso e passamos a achar, então, que a coisa mais importante é garantir o bem-estar do corpo físico. Ou seja, essa questão de espírito, enfim, a visão materialista vai acabar concentrando a sua atenção no atendimento das necessidades orgânicas, nas necessidades do ego,
ou seja, naquilo que nós precisamos buscar para dar um sentido para a vida. E se o predomínio é a dimensão física, o sentido da vida é atender as necessidades e atender o prazer do corpo físico. Só que isso parece não ser suficiente em nenhuma das duas posições de dar conta de explicar os principais fenômenos humanos. Essas dificuldades, por exemplo, que nós temos em relação à conduta, a alguns impulsos, a alguns padrões que às vezes nós repetimos e a gente não consegue entender de onde vem. É nesse sentido que Kardec então vai trazer, principalmente no Livro dos Espíritos, a partir da comunicação dos espíritos, uma nova visão de homem. Uma visão de homem em que nós, seres humanos, somos compostos da nossa dimensão física, da nossa dimensão espiritual, mas que todos nós temos uma outra dimensão, uma dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é o perispírito. Não é isso? Ou seja, o perispírito, esse conceito síntese de perispírito, ele é fundamental para nós entendermos as nossas dificuldades. Porque o perispírito, dentro desse conceito espírita, ele não é mais um corpo simplesmente. O perispírito, na verdade, é um elo de ligação permanente entre a dimensão física e a dimensão do espírito. A dimensão do espírito é o nosso nível de consciência mais elevado, aquilo de mais elevado que nós temos, latente, potencialmente dentro de nós. E o corpo denso é o nível de consciência mais denso, é o nível de consciência mais concreto, mais material, mas é um nível de consciência do ser espiritual. O perispírito faz essa ligação permanente entre a nossa dimensão física e a nossa dimensão do espírito. Essa noção de perispírito é super importante porque se há uma ligação permanente, tudo aquilo que a gente vivencia, a nossa relação com o meio, sejam os estímulos que nós recebemos, seja a forma como nós reagimos a esses estímulos, tudo isso está sendo processado pelo ser como um todo, o tempo todo. Ou seja, nós estamos processando, sintetizando, marcando o nosso perispírito com todas as nossas experiências. É por isso que é possível crescer e desenvolver a partir da nossa vida. Tem gente que fica esperando desencarnar para chegar no plano espiritual, não é verdade? Nós estamos no plano espiritual o tempo todo. É que não temos noção disso porque esse nível de consciência do ego, ele obstrui essa percepção. Ele solicita a nossa atenção de uma forma muito mais forte ainda. Mas nós estamos ligados a nossas dimensões mais sutis o tempo todo. Então tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente faz, o que a gente reage, o que a gente pensa, tudo isso está sendo processado o tempo todo no nosso perispírito. De tal forma que nessa visão de homem, quando esse homem perde o corpo físico, quando ele morre, quando ele desencarna, esse ser que sobra, a primeira consequência importante é que ele continua vivo. Ele não morre com a morte do corpo físico, ele continua vivo. E mais do que continuar vivo, ele continua possuindo mantendo os principais atributos de um indivíduo. Mesmo sem o corpo físico, ele continua pensando, ele continua tendo sentimentos, ele continua tendo memória, ele continua tendo vontade, ele continua tendo, por exemplo, livre-arbítrio, etc. Ou seja, todas essas características, esses atributos, aquilo que nos caracteriza como indivíduos, são então atributos do ser espiritual que nós somos, e não atributo da matéria, como a ciência materialista imagina. E se de tal forma, tudo aquilo que a gente vivenciou é processado, é intermediado pelo perispírito, quando a gente desencarna, toda aquela experiência está mantida na nossa essência espiritual, no nosso corpo mais sutil, no nosso perispírito. Então, quando esse sujeito desencarna, o que muda nele? O que vocês acham que muda nele? Nada. Tem gente que fica esperando que depois que desencarnar, vai ver André Luiz. Vai ser recebido por Bezerra de Menezes. Vai ser encaminhado para o Hospital da Espiritualidade. Vai estudar o seu protótipo para estudar a reencarnação, não é isso? Não. Seria bom, né? Vai ser bom. Seria, não é? Vai ser bom. André Luiz fala isso em Missionários da Luz, mas ele fala que aqueles de nós que estão um passo à frente na consciência é capaz de participar do seu processo reencarnatório. A maioria de nós ainda é arrastado ao processo reencarnatório pelo mecanismo natural das nossas necessidades. Então, quando esse sujeito desencarna, ele está trazendo ainda as suas características, a sua forma de pensar, quando ele vai reencarnar, então ele, depois de um tempo na erraticidade, ou no que eu chamo de período intervidas, ele vai se ligar novamente no momento em que um espermatozoide vai fecundar um óvulo. Isso aqui é um óvulo, isso aqui é um espermatozoide. Ok?
Nesse momento em que o espermatozoide vai fecundar um óvulo, e esse ser espiritual vai se ligar, ele vai se juntar naquela primeira célula, naquele início de formação daquele indivíduo, ele está trazendo então toda a bagagem, toda a sua estrutura, toda a síntese das suas experiências anteriores, e vai projetar nessa estrutura as suas marcas, as características do que ele traz, as suas experiências mais condensadas, de tal forma que, ao se desenvolver esse ser, até que ele então nasça como um bebê, ele vai imprimir no corpo físico essas características, aquilo que ele traz do seu passado. Mas muito mais do que as características físicas, ele vai trazer os traços de personalidade, as características da forma de pensar, a forma de funcionar, aquilo que esse sujeito valoriza e que vem fazendo ao longo das suas reencarnações. Então, quando esse sujeito, ele cresce, ele se desenvolve, ele continua então mantendo a mesma estrutura espiritual que vem se processando ao longo das suas reencarnações. E essa é a outra grande contribuição da doutrina espírita. Ou seja, trazer uma mudança na visão de homem, porque esse homem na visão espírita é um ser em permanente processo de evolução. É uma visão evolucionista do ser espiritual. Ou seja, o homem vem ao longo do seu processo, como dizem os espíritos, da sua origem, desde a sua origem simples e ignorante, ele vem ao longo da trajetória da sua existência buscando o seu processo de evolução e de crescimento. Ou seja, nessa nossa origem simples e ignorante, nós estamos muito mais ligados à nossa dimensão material, né? Estamos muito mais marcados pela nossa consciência da necessidade do corpo físico, a nossa consciência material, e estamos rumando no final do nosso processo evolutivo a meta da nossa experiência, a meta da nossa evolução, o ápice do nosso processo evolutivo, que é o quê? Angelitude. O que é isso? Sermos anjos. E o que é isso? Espírito puro. O que é um espírito puro? É isso mesmo, né? O que é o final do nosso processo evolutivo? É alcançar nesse momento a consciência da nossa natureza espiritual. É nesse momento que nós vamos ter a noção exata da condição espiritual que nós somos. Aqui que nós vamos saber quem somos, da onde a gente veio, e a gente vai entender o mistério disso tudo. Eu costumo dizer que é nesse momento que a gente vai ver e entender o que é Deus. Ou seja, nesse processo, quando a gente fala que os espíritos falam que nós partimos da nossa origem como espíritos simples e ignorantes, nós repetimos isso com muita frequência, né? Nós somos simples e ignorantes de quê? Conhecimento de quê? Nós somos simples ainda em relação à nossa estrutura, à nossa consciência. Estamos muito vinculados ainda à nossa necessidade física. E somos ignorantes de conhecimento de nós mesmos. Porque não temos noção nesse momento de que nós somos isso tudo, que nós temos isso em potencial. E é por isso que ao longo do nosso processo reencarnatório, nós vamos a partir das várias reencarnações, explorando, nos descobrindo em relação àquilo que nós trazemos já potencialmente dentro de nós, a natureza espiritual. É nessa dimensão espiritual que Kardec fala da questão 621 de O Livro dos Espíritos, e quando ele pergunta onde estão gravadas as leis de Deus, na consciência, dizem os Espíritos. Quando os Espíritos falam que as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus estão na consciência, não é nesse nível de consciência aqui, ó. Os que estão acordados, os que estão dormindo já estão no outro nível de consciência. Não tem ninguém dormindo, não, gente, só brincadeira. Não é nesse nível de consciência, porque nesse nível de consciência nós só temos o entendimento, e precário. O nível de consciência que os Espíritos falam é a consciência do Espírito, ou seja, nós temos um nível de consciência latente, potencial dentro de nós, que sabe exatamente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom, o que é harmonioso e o que causa desarmonia. Mas como a nossa atenção ainda está voltada para essa dimensão, nós temos dificuldade de perceber essa ligação, e com isso a gente vai fazendo escolhas, tomando decisões, se apegando a certas coisas, valorizando determinados aspectos, determinadas situações que naquele momento parecem ser importantes e que deixam um registro no nosso perispírito. É isso que vai fazer com que a gente possa entender a nossa dificuldade aqui de poder fazer às vezes a coisa certa, aquilo que nós já entendemos. Por quê? Se numa vida dessa, numa vida passada nossa, a gente, por exemplo, de acordo com a situação que nós estamos vivendo,
foi muito importante para nós. Nós valorizamos, por exemplo, a razão aqui no sentido da verdade. Então houve uma situação do passado onde a gente pode ter tido uma experiência, um tipo de personagem do passado, onde a verdade era muito importante. O que é que vocês me sugerem? Um personagem do passado. Ninguém ficou fixado no passado, em verdade? Que beleza. Isso é uma casa abençoada pelo Senhor. Só tem gente boa aqui. Uma situação do passado onde a gente pode ter ficado fixado na verdade. Onde a verdade era a coisa mais importante pra gente. Justiça. Ok, então nós éramos... Tá aí, uma boa, eu gostei. O pessoal normalmente fala religioso, né? Fala um negócio assim, mas a justiça. Vamos dizer alguém que tinha então a função de um juiz. Ok? Então a função, o sujeito era um juiz. E ele sendo juiz, o que ele devia de preservar? A justiça. E o que é a justiça? Cumprimento das leis. Que leis são essas? Que ele procura reger o quê? O que é certo e o que é errado, normalmente, né? Pelo menos o que a gente imagina naquele momento que é certo e que é errado, né? Enfim, esse sujeito, quando ele está no passado e ele se identifica com isso, e ele, a partir do momento que ele defende essa questão da justiça, da verdade, nós temos um problema, porque normalmente o código da verdade, ele é muito subjetivo. E esse sujeito, daqui a pouco, ele se mistura com essa verdade. E aí a justiça de quem? Do juiz. Muitas vezes ele se apropria da lei, mas muitas vezes a interpretação, a forma que vai conduzir, vai depender muito da sua forma de ver, do seu entendimento, da sua cultura, dos seus interesses. E aí é que pega, né? Porque às vezes, por conta dos interesses, consciente ou inconscientemente, a gente distorce a verdade. Porque pelo nosso interesse, aquela verdade vai ser a verdade que interessa a quem? A nós. Ou seja, esse caminho no início, ele faz com que a gente focalize, e nós naturalmente no nosso início somos egoístas. E deve ser assim, nós somos egocêntricos no início da jornada, porque precisamos preservar a nossa vida, precisamos preservar o nosso corpo, então a gente precisa trazer para nós. Então temos uma posição naturalmente egocêntrica no início. O problema não é isso, o problema é que a gente gosta. Aí depois que a gente gosta fica complicado. Porque a gente começa a usar aquilo que a gente tem para trazer, então, mais benefícios. Como a nossa visão é muito parcial, a gente começa, então, a ficar mais identificado com aquilo que parece trazer algum prazer, algum prestígio, alguma vantagem. E aí a gente se perde daquilo que realmente é importante. Na medida que isso fique cristalizado, então a verdade, a minha verdade, eu estou no centro de tudo, porque se eu sou o juiz, a verdade está comigo, eu sou o Senhor da Justiça, ou seja, isso às vezes é tão forte que isso fica então cristalizado no nosso perispírito. Quando esse indivíduo desencarna, o que acontece com ele? Como a gente viu aqui, o que muda nele? Nada. Ele continua levando esse valor, ele continua levando essa forma de pensar. E aí ao longo de várias reencarnações, ele vai muitas vezes trazer aquele tipo de conceito, essa visão de mundo, até que ele consiga ir transformando, ampliando, tendo uma noção mais ampla da sua realidade, do que é verdade, do que é bom, do que não é, enfim. Isso ao longo das reencarnações. Quando esse sujeito chega hoje, na vida atual, aí ele se transforma um espírita. Não, espírita não, né? Porque a gente vai falar mal do espírita, vamos falar mal de outro, né? Vamos colocar um sujeito comum qualquer. Vamos colocar ele na casa espírita não, coitado. E aí ele está lá no trabalho. E aí de repente tem uma situação do trabalho onde um colega de trabalho chega e começa, ele sabe que alguém fez uma fofoca com ele. Alguém falou mal dele. Uma hipótese, porque isso quase não acontece. Falou mal dele, quem prejudicá-lo? Como é que esse sujeito reage? Como é que esse sujeito reage? Depende, né? Depende de como ele processou ao longo das suas reencarnações. Ou seja, se esse sujeito lida então, está diante de uma pessoa que erra com ele, comete um erro, provoca nele algum tipo de prejuízo ou tenta fazer isso, ou seja, ele está diante de um erro, nós temos aqui um dilema para esse indivíduo. Por quê? Se no livro do Espírito, como nós falamos, como Kardec, e os Espíritos respondem a Kardec, diz que no nosso Espírito estão as leis divinas, então, no nosso Espírito, está sempre ligado o tempo todo, diante dessa situação de um erro de uma pessoa, o nosso Espírito sugere o quê? Se tem tudo de bom lá. Perdoar, releve, não é? Tolere, compreenda. O sujeito não sabe o que diz, o que faz. Ele talvez não tenha a menor noção de que causou prejuízo a você. Supere isso, não é isso? O nosso espírito então sugere isso. Um caminho que é reto.
perdoe, releve, tenha compaixão por esse indivíduo, compreenda. Só que conforme vai descendo a sugestão, aí chega lá naquela vidinha de juiz, ele fala assim, não leva a mão não, agora ele vai ver comigo. Deixa ele comigo, agora é a minha vez. Vou mostrar para todo mundo quem é ele. Porque em nome da verdade, vou fazer a justiça. Então ele vai ter que me pedir desculpas. Ou seja, muitas vezes, por conta ainda desses tipos de valores, desses tipos de identificação com questões como a verdade, o poder, o nosso egoísmo, os prestígios social, as vantagens, nós ainda estamos tão movidos por essas tendências que quando estamos então diante de uma situação que exige uma modificação, isso é quase que automático. Kardec fala isso na questão 911 de O Livro dos Espíritos, uma questão que eu gosto muito de citar. Porque Kardec pergunta aos espíritos, fala sobre a questão da vontade, se a vontade, ele pergunta assim, se não existem paixões que são tão irresistíveis que o espírito é incapaz de conseguir resistir a elas, são quase irresistíveis. Aí os espíritos começam a responder sobre que o querer às vezes é só da boca para fora, etc. Mas tem um trecho que eu gosto muito que ele fala assim, quando o espírito ainda repete essas paixões, é porque o espírito se compraz nelas. Lembra daquele personagem que tinha na televisão, que a mulher apanhava a beça do marido e continuava com ele? Aí perguntava por quê? Ela falava assim, porque eu gosto. Não é? Eu gosto muito. Ou seja, a gente age assim por quê? Porque a gente gosta. Porque, falar a verdade, é bom estar com a razão, não é não? Não é bom? Imagina a gente ter poder. Fala a verdade, eu chegar aqui agora, todo mundo, Milton Menezes. Agora eu quero assim, todo mundo claro. Mudei, quero assado, todo mundo claro. Né? A gente gosta. Ou seja, a gente fica num conflito, porque já entende que tem que perdoar, mas é implacável que você, mas ele errou. Ou seja, nós, diante do erro, estamos desafiados a experimentar as fases do perdão. Porque muitas vezes, a forma como nós lidamos com o erro do outro não é a mesma forma que nós gostaríamos que o outro lidasse com o nosso erro. Porque nós sempre temos uma boa explicação para o nosso erro, né? O nosso erro tem sempre uma boa explicação, tem sempre uma boa justificativa e tal. O erro do outro, a gente às vezes é implacável. A gente critica, julga, o outro não devia. Só na hora que ele me pedir desculpas, em público. E aí eu vou pensar. Eu vou pensar se vou perdoá-lo. Aqui ninguém vai fazer isso, mas lá fora está cheio de gente fazer isso. Ou então, quando o sujeito ofende a gente e a gente fica ressentido. A gente não, mas o pessoal lá fora fica ressentido. Guarda aquele ressentimento, não é isso? O que é o ressentimento? Ressentir de novo, né? O que? Mágoa. O que é mágoa? Mágoa não é um sentimento básico. A mágoa é uma composição de 2 sentimentos básicos. O sentimento básico é amor, alegria, medo, tristeza, raiva, etc. Mágoa é uma composição de 2 sentimentos básicos. Mágoa tem tristeza e raiva. E tem mais raiva do que tristeza. Nós nos magoamos porque normalmente o outro que fez alguma coisa, nós não perdoamos, porque ficamos com raiva da forma como ele nos tratou, da forma como ele nos considerou, e a gente acaba mantendo essa mágoa e fica ressentindo essa mágoa, sentindo e ressentindo. Ou seja, toda vez que a gente acaba se deixando levar pelo ressentimento, e aí normalmente da raiva, da mágoa, a gente acaba provocando em nós um grande desequilíbrio. Joana de Ângeles, quando ela fala da questão do ressentimento, ela tem uma expressão que eu acho muito interessante, porque ela diz o seguinte, que o ressentimento é igual um mofo que corrói a viga que sustenta o próprio mofo. Ou seja, nós sentimos a mágoa, mantemos o nosso ressentimento e aquilo vai corroendo a gente mesmo, né? Porque muitas vezes o outro que fez alguma coisa pra gente, ou a gente acha que fez, ele fez e esqueceu, e ele segue. E a gente fica, mas você lembra daquilo? Ele não pode ter feito aquilo. E a gente fica anos, semanas, meses, anos, lembrando daquilo. O sujeito já nem lembra mais, ele já está noutra, ele já saiu da sintonia, mas a gente continua preso àquele erro, naquela variação dura, crítica. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. E ficam anos e anos, e aí depois de um tempo começa a ficar doente, ninguém sabe por quê.
Porque a gente acaba então alimentando uma série de dardos negativos, né? Desequilibrados, muito viciosos dessas emoções, porque a gente fica alimentando a raiva em relação ao outro, em relação ao erro do outro. Ou seja, toda vez que nós temos alguma coisa relacionada ao perdão, nós temos uma avaliação do erro. E aí, a primeira etapa em relação ao erro é essa, a nossa grande dificuldade, é perdoar. Então a primeira etapa da que eu queria falar sobre o perdão é a questão de perdoar. A nossa dificuldade de perdoar muitas vezes está exatamente por conta disso. Nós nos julgamos de tal forma importantes ou apropriados da razão que nós endurecemos o nosso coração e achamos que o outro então tem que se retratar, às vezes até que tem que se humilhar, para que todo mundo possa ver como é que a gente estava certo e ele estava errado, como ele nos prejudicou, como de alguma forma nós estivemos atingidos por ele. Vejam que, na verdade, o nosso dia a dia está repleto de situações onde, de fato, acabamos sendo atingidos pelas situações, as atuações das pessoas, as suas intenções, os seus atos. Mas, na verdade, nós também, muitas vezes, agimos assim, e às vezes sem pensar, sem ter ideia, sem imaginar que aquilo pode estar fazendo mal a alguém. Porque ainda temos uma visão muito precária da extensão e desdobramento das nossas atitudes, das nossas reações. Mas, para nosso erro, nós gostamos e pedimos a condescendência do outro. Quando é o outro, nós às vezes somos capazes de ser implacáveis em relação à crítica, em relação ao julgamento. Queremos um tipo de tratamento para o nosso erro, do entendimento, do perdão, do esquecimento, e somos capazes de fazer exatamente o contrário quando alguém, então, não nos prejudica ou tenta nos prejudicar. Veja que muitas vezes isso está por conta do nosso orgulho. Porque a gente imagina então que nós estamos apropriados dessa justiça, dessa verdade, e o outro não. Então todo mundo tem que saber, ou todo mundo tem que verificar que nós estamos certos. E acabamos com isso levando essa pessoa a situações às vezes extremamente cruéis, extremamente negativas, somente para poder mostrar o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos certos. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa presunção é que dificulta a questão de perdoar. Uma das etapas, quando os Espíritos falam nesse capítulo sobre a questão do reconcilia-te com o teu inimigo, é reconciliar-se não só com o inimigo, ou o inimigo com a gente, é com a nossa consciência. Ou seja, é a reconciliação com a nossa consciência, de nós podemos perceber o que de fato a nossa consciência está dizendo naquele momento. E aí, dos caminhos para o processo de perdoar é nós sermos capazes de assumir uma atitude empática. Dentro da psicologia a gente chama de atitude empática. Ou seja, não é simpática, é uma atitude empática. Ou seja, é eu ser capaz de me colocar no lugar do outro como se fosse o outro e depois retornar à minha posição. Porque quando a gente exercita isso, a gente é capaz de fato perceber que o outro, às vezes pela ignorância, às vezes movido pela raiva, que nós também eventualmente temos, foi capaz às vezes de uma atitude em que ele não pensou, não imaginou. Somos capazes de perceber que ele tem situações semelhantes à nossa. E isso desenvolve então uma certa compreensão, uma certa compaixão em relação ao erro que o outro comete. Se nós, pelo contrário, ficamos presos na necessidade da justiça, nós ficamos amarrados pelos grilhões do ressentimento, da mágoa, e que vão contaminando, vão arrastando a nossa condução. Muitas vezes, principalmente com as pessoas que estão no trabalho, na família tem isso também? Tem, né? Um pouquinho, tem. Só algumas, né? Algumas, né? Poucas. Nessas que tem, a gente costuma ter um grande problema, porque dentro do seio familiar, mais ainda do que no ambiente de trabalho ou no ambiente social, nós criamos uma expectativa de que o outro seja, de que o outro faça aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é melhor. E aí quando o outro não faz, a gente fica magoado com ele. A gente chama de ingratidão. O que é ingratidão? É quando o outro paga com mal aquilo que a gente fez de bem. Então a gente acaba desenvolvendo uma dificuldade de perdoar o outro porque não fez aquilo que a gente esperava, que nos decepcionou, que foi uma grande desilusão. Como é que pode? Grande desilusão. Ou seja, na medida que a gente trata assim, a gente tem dificuldade de compreender que o outro, ele é diferente de nós, ele não tem que necessariamente atender a nossa expectativa, apesar de a gente querer alguma coisa boa para ele. Tem gente que fica assim, mas eu já não sei mais o que eu faço com meu marido. Eu já tentei de tudo. Agora, podia estar lá no Eurípides, assistindo o Milton Menezes, está vendo
Jornal Nacional, qual é o Jornal Nacional, né? Cobras de lagartos. Está vendo cobras de lagartos? O horário não, agora acabou, graças a Deus, né? As outras cobras e lagartos, tem que dizer só, né? Ou seja, ele podia estar lá comigo, mas eu não sei o que eu faço, eu já não sei mais o que eu faço com esse homem. Ou seja, nós criamos uma expectativa de que o outro faça, de que o outro seja aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós esperamos. Não conseguimos lidar com a diferença. Não conseguimos perceber que às vezes as pessoas tomam decisões, fazem escolhas, sem às vezes ter noção do que pode repercutir até para elas mesmas. E a gente fica então achando que porque a gente quer o bem deles, que eles têm que fazer aquilo que a gente quer. Isso acontece muito com pais e filhos, né? Meu filho tinha mãos de médico, mãos de cirurgião plástico, foi ser funkeiro. Vai Serginho, Eguinha Pocotó, fala a verdade. Você criar um filho para Eguinha Pocotó é triste, não é duro? É duro, é imperdoável. Anos e anos de dedicação. Agora ele vai fazer uma coisa desse com a gente? Não pode, né? Ou seja, às vezes não perdoamos porque não reconhecemos um natural movimento, por exemplo, de alguém tentar fazer aquilo que é bom, que agrada, que dá prazer. É claro que nós temos preferências, ideais, né? Preferimos coisas boas para os nossos filhos, mas não percebemos muitas vezes que os seus caminhos são diferentes daquele que nós imaginamos, que o seu nível de consciência é diferente daquele que nós gostaríamos que fosse. E isso é o grande exercício da compreensão, da benevolência, da compaixão e do perdão. Porque muitas vezes esses indivíduos, movidos ainda pela sua ignorância, por um desconhecimento de si mesmo, tomam atitudes que nos magoam, que nos ferem, e é natural que a gente sinta raiva. O problema não é sentir raiva. O problema é que a partir do momento que a gente sente raiva, é quanto tempo a gente fica sentindo raiva, a intensidade que a gente sente e com quem que a gente sente. Agora, a raiva em si é uma reação até natural, ainda humana. Agora, o problema é quando a gente fica, então, ressentindo a raiva e estabelece uma rigidez em relação à avaliação do erro do outro. Então, uma das nossas grandes dificuldades em relação a perdoar está, de fato, na nossa incapacidade ainda de se colocar no lugar do outro e perceber as limitações que o outro tem. Perceber, por exemplo, a ignorância que o outro tem, a falta de consciência. Porque isso vai fazendo com que a gente... Isso não quer dizer que a gente vai concordar com o outro. Mas a gente precisa aceitar o outro. É diferente, né? Aceitar o outro e concordar com o outro. Eu não tenho como não aceitar qualquer coisa que se faça contra mim. Eu não tenho como não aceitar qualquer pessoa. Porque ela é assim. Ela está nesse momento. Agora eu posso não concordar com ela. Então quando a gente não aceita, a gente acaba então tendo essa grande dificuldade de perdoar porque acha que o outro tinha que ser diferente. Então, quando a gente percebe que o outro é daquela forma, e é claro que até uma atitude preventiva, nós vamos até evitar que ele possa nos prejudicar, principalmente quando tem pessoas que, de fato, né, buscam esse tipo de ação, não se preocupam com o outro. A gente tem que buscar esse certo tipo de distância, mas compreender, na verdade, eu preciso aceitar que essa pessoa é assim, que esse é o momento dela. Ainda é uma pessoa que precisa desse tipo de cuidado, às vezes de limite, às vezes de restrições. Um filho que às vezes a gente precisa ter um tipo de limitação, um tipo de castigo no sentido educativo. É preciso fazer isso no processo educativo muitas vezes. Agora, é preciso aceitar que é uma pessoa que está ali no nosso convívio, não é à toa que está no nosso convívio, principalmente quando a gente está falando de família. Então, um dos grandes problemas do perdoar é realmente quando a gente faz uma avaliação do erro e a gente acaba assumindo uma atitude como se nós fôssemos mais importantes, como se nós fôssemos superiores, nós estivéssemos apropriados da verdade e não fôssemos capazes também de errar em algum momento. Na hora que a gente erra, a gente quer todas as considerações do mundo, a gente quer toda a condescendência do mundo. E na hora que a gente está diante do erro do outro, a gente é implacável. É preciso pensar nisso, porque muitas vezes o que está por trás dessa rigidez é o nosso orgulho. A nossa impressão de que nós somos melhores que os outros. O segundo passo em relação à questão do perdão, se o primeiro é perdoar, o segundo é pedir perdão. E aí nós esbarramos também em grandes dificuldades em pedir perdão. Por quê? Uma das dificuldades básicas é assim, a primeira é, que a gente estava falando ainda há pouco, é porque às vezes alguns de nós sequer têm noção que de fato prejudicou o outro. Que se de fato, não se dá conta que de fato pode ter magoado o outro. Nós estamos às vezes tão identificados com aquele sentido de justiça, com a nossa prepotência, que a gente vai fazendo, vai falando, tem gente que fala assim, não, mas eu sou sincero. Não é isso?
Eu falo mesmo que eu vejo, eu tenho que falar, eu falo. Isso é uma questão de sinceridade. Mas que beira a agressão, né? Beira a falta de caridade. Porque em nome da sinceridade, a gente é capaz de falar então qualquer coisa, doa quem doer. Em nome da sinceridade. Então, uma sinceridade que não vem com esse tipo de amorosidade é uma sinceridade duvidosa. Porque ela pode estar a serviço, às vezes, da nossa língua ferina, da nossa vingança, da nossa violência, da nossa agressividade. Então, muitas vezes o problema é que a gente não se dá conta de que cometeu um erro, não se dá conta que de fato pode ter magoado alguém. Então, a gente acaba não tendo nem a noção, uma conscientização do erro. O outro ponto é quando a gente já tem alguma consciência, mas a gente então tem a dificuldade, porque movido por alguns daqueles valores, daqueles traços de caráter, também ainda trazemos tantas coisas identificadas com a nossa superioridade, de sermos tão importantes, que quando temos que reconhecer o nosso erro, qual é a dificuldade de chegar para o outro e pedir perdão? Por que é tão difícil? Orgulho. E por que o orgulho dificulta isso? Eu cheguei à conclusão, eu tomei consciência, né? Tomei consciência do erro. O primeiro processo, a primeira etapa quando a gente toma consciência do erro é o quê? Arrependimento. Não é isso? Eu tomo consciência e errei. Então a gente se arrepende. Isso não foi legal. Não é isso? E então, qual é o próximo passo? Pedir perdão. Mas qual é a dificuldade então? Pois é, mas o orgulho, todo mundo fala do orgulho, mas aonde que está o orgulho? É porque na hora que a gente vai ter que pedir perdão, eu vou ter que reconhecer para o outro que eu errei. E na hora que eu considero que eu errei, se eu estou fazendo um esforço tremendo ao longo de vidas para ser só perfeito, isso não tem nada a ver com os espíritos, tá? A gente está fazendo de tudo para ser perfeito e de repente tem que reconhecer para o outro que errou. Olha só, isso tira a gente do pedestal, né? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, finge que não aconteceu nada. Chega no dia seguinte e fala assim: e aí, tudo bem? Você está com a cara esquisita hoje, o que houve? Tudo bem? Poxa, mas finge que não aconteceu nada, toca a vida como se estivesse, para ver se fica para trás, né? Para ver se ninguém lembra, porque senão imagina, né? Então faz aquele negócio assim: desculpa. Quem foi? Então, desculpa. Porque a dificuldade de nós chegar foi assim: olha só, ontem, aquela hora que eu falei, eu estava cheio de raiva. Foi mal. Porque nessa hora eu tenho que sair daquela coisa de que está sendo perfeito e falar assim: eu não era tão bom como eu gostava. Eu não era tão bom como eu imaginava. Aí que está o orgulho. Quando a gente então começa a querer ser mais do que a gente é, parecer mais do que a gente realmente é, isso é o orgulho. O orgulho normalmente tem uma questão de comparação. E para nós espíritos isso é um grande problema. Por quê? Nós queremos, nós não, a maioria de nós está querendo ser perfeito nessa vida. Eu lamento informar vocês, mas a maioria de nós, não vou dizer todos, porque pode ter alguém iludido ainda, pode ser um choque muito grande, né? Mas a maioria de nós não vai alcançar a perfeição nessa vida. Nós estamos tão mobilizados com isso, lamento, viu? Mas alguns podem ser, pode ser, tem algumas esperanças por aí, viu? Não precisa levantar a mão para não constranger o resto do pessoal. O grande problema é que a gente vem numa tentativa de ser perfeito, buscando a perfeição, e a gente procura ser então o quê? O melhor. A gente está aqui vivendo e a gente está buscando o quê? Ser o melhor. E a gente faz de tudo para ser o melhor. Faz de tudo. Tenta fazer. Na casa espírita não é ótimo, porque na casa espírita todo mundo fica fraterno, né? Às vezes. O pessoal pisa no pé, a gente fala assim: desculpa, eu coloquei o pé embaixo. Eu coloquei o pé de baixo, da próxima vez eu tiro o pé para você poder pisar, né? A gente fica tentando ser o melhor. E aí, na hora que eu estou tentando ser o melhor, se alguém chega e fala assim: você errou? Eu falo: não, peraí, eu estou fazendo muito esforço, você vai me mostrar aqui meu lado ruim, eu tento esconder meu lado ruim, tento fazer não sei o quê e tal, né? Porque a gente esquece que nós temos limitações. Nós temos limitações ainda, uma compreensão ainda precária da nossa existência, do que é realmente importante. Então temos que ter essa flexibilidade, temos que ter essa humildade de que muitas vezes nós vamos errar. E reconhecer o erro e poder aceitar as limitações não quer dizer acomodar-se. Tem pessoas que acham que por aceitar as suas limitações é acomodação. Isso não é acomodação. A acomodação é quando a gente tem vantagem disso e a gente começa a falar assim: é assim mesmo, né? Pau que nasce torto, morre torto. É porque no fundo a gente não está querendo fazer nem esforço para poder mudar. Agora, quando a gente começa a ter noção da nossa limitação, nós precisamos reconhecer o nosso limite, porque aí ao invés de tentar ser o melhor, eu vou tentar fazer o quê? O melhor possível.
E na hora que eu fico na tentativa de fazer o melhor possível, e alguém chega para mim e fala assim, você errou, se eu estou tentando fazer o melhor possível, assim, o que foi que você acha que eu errou? Porque eu vou me interessar, estou tentando fazer o melhor possível, então vamos ver, é uma contribuição. Ele falou, não, isso eu acho que não tem muito a ver não, então eu deixo para lá. Não quer dizer que ele esteja certo, né? Agora, se eu acho que ele também está tentando fazer o melhor, pode ser que ele seja o melhor, eu falo assim, será que ele está certo? Não sei o quê, né? Agora, eu olho, não, acho que não é isso. Ou então, é isso, então eu vou aproveitar isso, não vou aceitar isso como crítica. Isso pode me ajudar, então, para ser melhor, para estender, aumentar, né? Ou seja, o limite, para que as minhas limitações sejam menores, e eu vou na direção de ser o melhor. Agora, o melhor é um só. Mesmo quando a gente chega na condição de ser o melhor, qual é o grande problema? É que tem um outro atrás, logo no degrau de baixo, todo para puxar o tapete para poder ocupar o nosso lugar. Então nem quando a gente chega no posto do melhor, a gente fica sossegado, né? Então como é que eu vou chegar e admitir para o outro que eu cometi um erro? Veja novamente o nosso orgulho. Muitas vezes por reconhecer, como se nós então estivéssemos, ou devêssemos estar, numa condição maior ou melhor do que a gente está. Isso é orgulho. Nós precisamos reconhecer que o grande caminho para o erro é o nosso arrependimento, é reconhecer, é ter a noção de que assim, isso foi errado, eu cometi um erro, isso foi mal. Ou seja, a partir do arrependimento, normalmente a gente vai sentir um remorso. Aí quando dá aquele sentimento, a gente a partir do arrependimento fica com aquele remorso, né? O que nós então fazemos a partir daqui? Vai parar. Ah, nós não fazemos isso não. Isso vai ser o ideal aqui, né? O que nós fazemos a partir do remorso? Culpa. Porque a partir do remorso, uma das dificuldades nossas é que, além de a gente perceber, às vezes até percebe, se arrepende, sente o remorso e depois se culpa. Sente culpa, não é isso? A culpa é uma distorção da avaliação do erro. Normalmente, o que tem por trás desse processo de culpa? A gente não começa a olhar para o erro e começa a fazer assim. Não sei vocês, mas a gente conhece muita gente assim. Eu não podia ter feito isso. Eu, espírita, não podia ter errado. Olha só o que eu fui fazer. Eu sou um verme. Eu sou o último dos homens. Como é que eu posso ter feito isso? Ou seja, olha só, a gente sente o remorso, a gente não começa a se sentir culpado. A gente fica preso a uma avaliação do erro em relação a, nossa, aquilo que nós gostaríamos de ser. Normalmente aqui tem uma pessoa, normalmente tem uma característica da pessoa de muita rigidez, de muita exigência. Porque ela é incapaz de olhar para o erro e falar assim, deixa eu ver aqui, o que foi que me fez errar? O que me levou a tomar essa decisão? A escolher isso, a falar aquilo, e poder avaliar aquilo? Não, o que a gente faz? Eu não podia ter feito assim, eu não podia ter escolhido. Claro que podia, tanto é que escolheu. Não podia ter feito, claro que podia, tanto é que fez. Agora, nós acabamos avaliando o erro numa atitude extremamente dura, daquela mesma forma que a gente faz com o outro, a gente faz com a gente. A gente não podia ter errado. Por quê? Normalmente a gente também está movido a querer ser melhor do que a gente era. Como é que é o nome disso? Orgulho. E aí a gente fica assim, eu não podia ter feito isso. Claro que podia, tanto é que fez. Agora, só a gente fazendo é que de repente a gente vai ver que aquilo foi errado. Aí a gente queria que a gente já tivesse essa consciência antes. A gente queria já ter a noção de poder escolher certo antes, quando muitas vezes, só passando pela experiência, que a gente vai realmente perceber que aquilo foi um erro. E aí, ao invés de tentar reparar, tentar reconstruir isso, a gente se sente culpado. E pior do que isso, depois da culpa, o que a gente faz? Punição. Autopunição. E aí a gente começa assim, então é isso mesmo, então eu mereço ser infeliz, eu mereço toda a miséria do mundo mesmo, eu não mereço coisa melhor para mim, eu mereço todo o sofrimento, não é isso? Se fecha. Agora percebe que isso aqui tem uma visão extremamente egoísta, porque o cara que a gente prejudicou, ele ficou para trás, né? Eu só estou preocupado com quem? Comigo, né? Olha só como é que eu posso ter feito isso, olha só que isso, que coisa, então agora eu mereço sofrer. E o cara, cadê ele? Não, olha só, eu tive uma cliente, ela vinha com um processo de depressão muito grande, e muitas vezes o processo de depressão ele veio por conta dessas culpas do passado muito fortes, né? E ela tinha esse quadro de depressão muito forte e tal. E ao longo do processo regressivo, ao longo das regressões, dentro do processo terapêutico, ela começou a trazer várias histórias onde ela se via matando pessoas, onde ela via, de repente, prejudicando o outro, roubando o marido do outro, coisa do passado, né? Hoje essas coisas não existem. E ela se viu, então, diante de várias experiências desse tipo. Aí teve uma hora que ela chegou, um dia ela chegou e falou assim, tá vendo? Olha só,
Doutor Milton, com tantas histórias assim, com tantos erros, eu não podia ser diferente. Eu tinha que sofrer tanto. Eu falei, quem disse para você? Mas eu sou uma infeliz. Mas por quê? Olha só, diante disso, como é que a minha consciência pode ficar? Eu falei, exatamente onde ela está. Porque veja bem, você nasceu num corpo saudável, você tem o seu trabalho, você tem uma família normal, cheia de problemas. Quer dizer, a vida te trouxe várias condições extremamente positivas e você acha que ao saber disso tudo, você então tem que sofrer mais, que você não merece ser feliz. Mas olha só, eu falei, mas olha só, olha você, olha para a sua vida, quantas oportunidades a vida está te dando de construções positivas e você se fecha só para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo. Na verdade, se você merecesse isso, a vida tinha te trazido uma limitação física, né? Uma situação mais difícil de família, uma situação de uma impossibilidade, porque aí sim é a questão da expiação, né? A gente trazer ainda um desequilíbrio maior, mas a vida não te trouxe isso. A vida está te dando a oportunidade para você crescer. Eu acho que você está querendo ser melhor do que a vida. Eu acho que você está querendo ser melhor do que Deus. Porque Deus te deu uma vida, te deu oportunidade, e você quer incrementar um pouco de sofrimento porque você acha que foi pouco. Isso é prepotência nossa, de achar que de repente a gente precisa de mais sofrimento. Então, a partir da culpa, a gente começa então a se punir e a gente esquece, na verdade, a principal finalidade do processo de arrependimento e do remorso, que é o quê? A partir do remorso, o primeiro passo é o quê? Pedir perdão. Percebi o erro, tomei consciência, vi que realmente foi uma coisa errada, sinto aquele remorso, chego para o outro e falo assim, olha, foi mal, você me desculpa. Eu estava nervoso, não imaginei, porque às vezes a gente comete erros, porque a gente não se dá conta de que realmente prejudicou o outro, que era um erro. Às vezes em situações difíceis, de decisões difíceis, a gente é pressionado a uma escolha que a gente não sabe qual é melhor, a gente tem que escolher qual é menos pior. Porque estamos em situações às vezes difíceis em relação a isso. E a gente acaba então, a Joana de Anjos tem uma expressão que eu gosto muito, que ela diz que o erro é uma tentativa equivocada de se fazer o melhor possível. Eu quando falo sobre isso, eu gosto sempre de destacar a questão que sempre me preocupa muito, que por exemplo, quando um orador vem à tribuna e fala sobre o aborto. Porque apesar de nós sabermos todas as implicações do aborto, etc., às vezes nós trazemos o discurso do aborto, esquecendo que às vezes na plateia existem pessoas, mulheres, homens, mas principalmente as mulheres, que em alguns momentos da sua vida tiveram essa difícil decisão para tomar na sua vida. E às vezes pela pressão de uma família, a pressão de um companheiro que ameaçava abandonar, o medo é terrível sobre uma dificuldade financeira, não conseguiram suportar a sustentação de uma escolha que parecia tão necessária, às vezes até sem essa consciência, só vai ter essa consciência depois. Tem pessoas que vão buscar às vezes a doutrina espírita por conta disso, e aí começa então a ter um entendimento que ali tem uma vida, etc. E na verdade, essas pessoas acabam se punindo porque não conseguem perceber que aquele erro naquele momento foi uma escolha que pareceu naquele momento o melhor possível. É preciso que a gente tenha a generosidade, a gentileza com a gente mesmo. Que a gente possa ter compaixão conosco. E ter compaixão conosco não é ser acomodado. É poder ser amoroso conosco. Poder olhar para o nosso erro. E ao olhar para o erro, a culpa, ela é terrível, porque ela faz com que a gente fique preso ao erro. Eu costumo dizer, e aí a gente fica tão presa que a gente fica olhando para trás. É igual uma estrada que a gente está andando e olhando para trás. Olha só o que eu fiz. Aí perde o caminho, tropeça, né? Então, olha só o que eu fiz. E depois, então, fica trazendo esse resíduo da culpa. A culpa, eu costumo dizer que é igual aquele antigo financiamento do BNH. Lembra? A gente paga e nunca paga a dívida, né? Está sempre a dívida aumentando. É isso. Por quê? A gente fica preso àquilo e a gente não aprende. Porque, na verdade, ao invés da culpa, a gente tem que assumir a responsabilidade. A culpa não faz a gente crescer. Assumir a responsabilidade. O que é responsabilidade? É a capacidade de responder por aquilo. Então, se eu faço uma avaliação do erro, me arrependo, vejo que aquilo foi errado, sinto remorso, eu assumo a responsabilidade. Realmente foi um erro. Fui eu que fiz. Isso não faz eu ficar preso ao erro. Faz eu me direcionar para aquele a quem foi prejudicado e falar assim, olha, me perdoa. Me desculpa. Vou assumir isso. E aí, a partir do perdão, a outra etapa é o quê? Reparação. Porque tem gente que também vai, então fica pedindo perdão, né? Não, perdoa, me desculpa, e só fica pedindo desculpa, né? E também não chega e fala assim, como é que eu passo para reparar isso? Pessoas que às vezes se perdem ao longo da vida, esquecendo que a vida coloca milhares de situações
para que a gente possa reparar diante das pessoas, às vezes com outras situações. E a gente, às vezes, espírita, é muito cruel, a gente vinha falando assim, eu devo ter feito um monte de coisa no passado, mas esquece que a vida coloca, por exemplo, na casa espírita, diversas situações e trabalhos onde a gente pode desenvolver e começar a abrandar esse nosso processo de culpa, as nossas responsabilidades, fazendo um trabalho do bem. Então, ao assumir a responsabilidade é o período de perdão e a reparação. Mas ainda falta um. A gente foi, se arrependeu, teve remorso, assumiu a responsabilidade, foi lá, pediu perdão e procurou reparar. E aí, agora, o que falta? Começa com alto e termina com perdão. Auto perdão. Porque muitas vezes, muitos de nós é capaz até de pedir perdão e se reparar. E fazer a reparação. Mas depois fica tão exigente consigo mesmo que não se perdoa. E fica preso nisso. Fica preso nisso. Às vezes sem se dar conta exatamente dessa avaliação que a gente estava falando do erro, do próprio erro. Eu tive uma cliente, há muitos anos atrás, uma jovem, ela tinha dificuldades para engravidar, ela tinha algumas dificuldades sérias nesse campo. E a gente começou a fazer um trabalho, né, de terapêutico e tal. Numa das sessões, ela foi com uma história muito importante para o processo dela. Dentro de várias histórias, ela se vê então no passado, numa das regressões, ela se vê no passado como uma mulher muito simples, com um filho no colo, um filho recém-nascido, e uma aldeia muito simples, uma casa muito simples, e essa casa de noite, a aldeia dela está sendo invadida por homens a cavalo, ateando fogo, matando as pessoas e levando as crianças. E ela vê isso. Quando ela vê que isso está acontecendo, ela então recolhe seu filho, vai para o canto da casa, esperando que de repente a casa dela passasse e ela não a visse a criança, porque ela não queria se desfazer da criança, porque sabia que iam levar a criança. Só que entram dois homens a cavalo na cabana dela, e na hora que ela percebe que é inevitável, ela vai e mata o filho. E naquele momento, o homem, quando vê isso, vê que é uma forma de enfrentamento, ele vai e a mata. E na hora que ela morre, e ela percebe, dentro do processo regressivo, ela percebe o espírito dela saindo do corpo, ela olha para aquilo e fala assim, como pode uma mãe matar o seu próprio filho? Ela cai num pranto, e ela sente então o coração dela ficar coberto de uma mancha escura, que era a culpa. E nesse momento ela, dentro da sessão, começa a chorar muito, ela começa a ficar muito mobilizada, e eu pedi para que ela voltasse novamente para repassar aquela cena. E eu perguntei a ela, agora olhe para essa mulher, o que foi que ela fez? Ela matou o filho. Eu falei, não, para ela foi um gesto de amor. O que ela estava querendo fazer? Ela queria impedir, dentro da visão dela, que aquele filho sofresse mais. E naquele impulso, lhe pareceu que aquela era a melhor situação. E ela então começa a chorar mais ainda, e aí de repente ela ouve assim, tem alguém se aproximando aqui nesse momento. Era uma presença, né, um espírito, dentro do setting terapêutico. E ela fala assim, e ele diz assim, minha mãe, eu já perdoei você há tanto tempo, por que você ainda não se perdoa? Eu já fui capaz de entender tudo que você fez por mim, mas é hora de você se libertar disso. E ela então nessa hora começa a perceber aquela mancha que ainda encobriu o seu coração hoje se desfazendo ali e voltando então como se o coração voltasse a ter uma luz própria, né? Que ela voltasse a sentir então a vida pulsando dentro dela. Às vezes nós nos arrastamos ao longo de culpas, de punições, ao longo de vidas, porque não somos capazes de ser compreensivos conosco em relação a algumas situações de erro. Transitamos na vida, às vezes, de uma forma rigorosa, movidos pelo nosso orgulho, e esquecemos que esse é o grande exercício que nós temos que trazer para a nossa vida. Poder perceber, e todos nós aqui devemos ter alguém que a gente possa se lembrar agora, e saber assim, o que será que aquela pessoa que eu ofendi, o que será que foi dela? Ou então aquela que eu julguei que de repente me ofendeu, que falou mal de mim, que fez alguma fofoca minha, será que eu ainda guardo de fato algum tipo de rancor? Algum tipo de mágoa? Será que isso não está realmente atrapalhando a minha vida? Não está manchando também o meu coração? Será que não está na hora de deixar isso para trás? Ou será que eu vou carregar essa marca ainda comigo? Vou alimentar isso dentro de mim? Será que eu sou capaz de olhar para aquele erro que eu achei que tive e ser capaz de ser generoso comigo e tentar recomeçar e fazer de novo? Para que não repita aquele erro? Isso me lembra uma história para a gente encerrar sobre isso, né? Sobre o que a gente faz com as coisas que acontecem conosco. Essa flexibilidade amorosa que nós temos que ter em relação ao tratamento, à consideração do erro. Me lembra de uma história que ocorreu há muito tempo atrás, no Oriente,
e que fala de dois amigos, Najib e Musa, dois mercadores, dois comerciantes, muito amigos desde a infância, e que viajavam juntos vendendo suas mercadorias com as suas tropas e andavam para todos os lugares. E numa dessas viagens, os dois amigos estão atravessando um determinado local e tem que atravessar um rio muito violento, muito caudaloso, águas, uma correnteza muito forte. E eles começam então a atravessar. E na hora então que eles estão atravessando, um deles cai, o outro pula e, desafiando as águas, pega o companheiro, pega um amigo e vai nadando até a margem oposta. E aí houve toda aquela mobilização dos empregados, e aí ele chega e pede para o empregado, ele chama o empregado e fala assim: eu quero que você suba nessa pedra que existe aqui na beira do rio. E no alto dessa pedra você vai escrever, vai marcar na pedra: aqui, numa atitude muito nobre, Najib salvou a vida de Musa. E aí escreveu lá, para que todo mundo possa lembrar disso. E seguiram viagem. Alguns meses depois, retornando da viagem, passando então pelo mesmo local, tinham que atravessar novamente o rio. Mas já estava de noite e resolveram acampar na beira do rio. E na hora do acampamento fizeram uma fogueira, os dois amigos começaram a conversar, a conversa esquentou, daqui a pouco eles começaram a elevar o tom da voz, daqui a pouco começaram a brigar. E aí então Najib foi e esbofeteou Musa, agrediu Musa, deu um soco em Musa e foi para dormir. Aí Musa chamou o empregado e falou assim: eu quero que você vá na beira do rio, na areia da beira do rio, e escreva: aqui, por um motivo torpe, Najib esbofeteou e magoou Musa. E o empregado falou assim: mestre, me desculpe, mas o senhor, quando ele salvou, quando Najib salvou, o senhor mandou escrever na pedra, todo mundo vai passar sempre aqui durante anos e vai saber que ele salvou. Agora, essa agressão, essa ofensa que ele fez, o senhor está escrevendo na beira do rio, no dia seguinte a maré já vai ter, a água vai ter levado e ninguém vai saber disso. Ele falou assim: meu amigo, da mesma forma que eu quero que isso saia do meu coração, eu quero que a água possa apagar isso da areia do rio. O que nós estamos realmente escrevendo na pedra para ficar guardado para sempre? O que nós estamos escrevendo na beira do rio para que se apague rapidamente e não prejudique a nossa jornada? Muita paz com vocês.